Salve galera, uma boa noite pra vocês. Eu sou o Alex, essa Bravuras e Desventuras RPG. Estamos aqui com o nosso saudoso Mano Martins, também conhecido como Steve, o Bardo, que toca flauta. na, na última sessão, Steve teve um contato com um ser ali no poço que mimetizou a aparência de Steve. Mas o que o Steve viu foi ele mesmo, velho, doente, a parte decadente de uma vida vivida. Depois dos heróis fazerem o que foi necessário naquela área ali e tentarem seguir viagem, eles tentaram atravessar o bosque, porém se viram presos. Quando eles saíram do bosque, eles se viram novamente encarando o vilarejo. E aqui nós retomamos. Nós temos Loren, Gus, Malva e você, Steve. O pessoal tá confuso sobre o que fazer. Você ouve Malva falando: nossa, cara, a gente tá preso aqui. Loren diz: eu acho que é melhor a gente verificar a igreja. Gus fica quieto. O que você fala pro seu time? Eu acho que sim. Acho que a gente deveria investigar a igreja. Essa vila é meio grande, né? Mas parece que lá é o epicentro dessa força. Vamos pra igreja. Também concordo. Eu acho que a gente deveria verificar a igreja. Eu fui na igreja há um tempo atrás. Eu estive lá. Eu tô falando com quem, mestre? Uma quinta voz fala perto de vocês. Eu estive lá. Acho que essa ideia de vocês é muito boa de ir na igreja. O braço do Steve se arrepia e ele tenta procurar, mestre. Se essa é só uma voz, se alguém. Ele começa confuso a tentar buscar a origem desse som, mestre. É possível? É perceptível? Steve, você olha pro lado, Steve. Você vê um homem jovem, cabelo curto, olhando pra frente. Foi ele que falou. E ele se vira pra você. A igreja é um bom lugar pra começar. Ele dá um passo pra frente, Steve. Quando ele dá um passo pra frente, o corpo dele vai caindo, virando cinzas. Cinzas batem no chão e sobem no ar. Deixa eu fazer um teste aqui, mestre. /R, 1D4. Eu estou em choque. Eu estou desesperado com o que eu acabei de ver. Eu estou em choque, eu estou desesperado e... Os meus amigos estão me vendo? Você vê que todo mundo ficou nervoso. Todo mundo ficou nervoso. Eles partem disparada pra vila, eles não querem ficar ali. Eles saem saindo. Você os segue, Steve? Sigo meu grupo. Com muito medo, assim, existe uma expressão com reto nas mãos, né, como a gente costuma dizer. Mas assim, eu assustadoramente olhando pros lados, com muito medo, sigo pra vila. Beleza. Assim que vocês entram adentram na vila, né? Você ouve Malva fazendo a seguinte indagação. Ela para, olha pra esquerda, olha pra direita. Gente, cadê o Steve? Eu tô aqui, Malva, e tento botar a mão no ombro dela. Você vê o Steve, a sua mão, passando direto por ela. Aí eu me acometo de um desespero maior ainda. Por quê? É muito ruim pro Steve, de fato, ele não... O grupo de amigos, ele tá intangível ali no grupo de amigos. Mas o Steve tem um pavor pessoal de ser esquecido, porque ele quer ser um grande artista. Então essas ideias de... Cara, o que aconteceu? O que vai acontecer comigo? O que eu sou? Que ele começa a surtar, mestre. A surtar. Beleza. A surtar. Steve fica nervoso, trêmulo. O grupo começa a procurar por Steve. Gus fala, ele estava no poço a última vez. Eles vão até o poço desesperadamente.
O que você faz, Steve? Eu tento gritar, chamar atenção, bater em coisas, pra ver se eu consigo interagir com alguma coisa que chama a atenção deles. Por exemplo, sabe aquele... Não sei se tem nesse poço especificamente aquela cordinha, né? A roldana. Tento ficar batendo na roldana do poço. Você vai pegar a roldana, você começa a bater na roldana, beleza? Você tá batendo na roldana, eles estão olhando pra baixo no poço. Olha que louco. Você tá batendo na roldana, Steve. E você vê o reflexo lá do poço. A roldana tá parada lá no reflexo. Na sua mão. Tá batendo e o reflexo dela tá parada. Eles começam a ficar desesperados porque eles veem, Steve, o seu corpo jovem, boiando pra cima, sem vida. Acinzentado. Seu corpo Não. começa a Não se... pode ser. Eu tô aqui. Seu corpo começa a se desfazer, Steve. Seus bens flutuam. E uma bolsinha sobe. É a bolsinha do seu dinheiro, Steve. Malva pega. Steve, eu vou lembrar de você. Eu sabia que ela tava me roubando desde o começo. Steve, meu barco, eu vou comprar um barco em sua homenagem. Malva diz ali chorando. Aquelas missões que era 2.000 tibares e eu nunca recebi, tudo faz sentido. Sempre foi ela. Maldita, malvada. Tantos meses trabalhando, agora eu sei porque eu não consigo comprar um cavalo. Lança um pontinho de RP, meu nobre. Muito bom, muito bom. Eles ficam naquela discussão, nervosos sobre o que fazer. Eles continuam o plano principal. Entrar na igreja. Você vai seguir eles, Steve? Eu vou segui-los. Mas antes, mestre, assim, eu queria... Eu não sei qual tipo de ferramenta eu posso usar pra dar uma saída pro meu desespero, mesmo que irracionalmente, mestre. Deixa eu ver aqui só minha ficha. Dizem que quem canta os males espanta, né? Deixa eu rolar um D4 aqui. O D4. Eu ainda tô em desespero, mestre. Eu não consigo ter uma saída racional, alguma coisa que eu queira fazer porque eu tô desesperado por ter sumido ou morrido. Beleza. Horrível, aparentemente, né? Meu corpo Horrível. tá lá. Compreensível. Pro Bombardo isso é compreensível demais. Ainda mais o Steve que queria ter um sonho de ser conhecido, correto? Correto. Certo. Minha pergunta pra você, Steve. Se o grupo foi no desespero, você segue eles para não ficar sozinho ou fica sozinho aí na praça? Depois daquele cara que sumiu, que pegou fogo e se desfarelou, eu prefiro estar perto deles, mestre. Beleza. Você tá indo, você vê, Steve, que antes deles entrarem, Gus parece que percebeu uma coisa estranha. Quando vocês entraram no vilarejo na vila pela primeira vez, estava tudo normal. Agora, contudo, nessa segunda vez, conforme vocês foram entrando, as paredes estavam com riscos no rodapé. E conforme mais adentro vocês caminhavam, os riscos iam somando até que, para o centro, os riscos formavam linhas inteiras. Gus corajosamente tenta interpretar o que está ali. Você vê que Gus começa a falar, jeito bêbado dele. O que tá escrito ali? Uma linguagem estranha. Ele consegue um sucesso crítico e entende o que é aquilo ali. Ele treme. Você vê que parte da sobriedade dele passa e aponta e fala assim: isso é língua do abismo. O que tá escrito aí, Gus? Lorren fala. E ele lê: louvado seja o grande Senhor. A boca do Gus se mexe. O som é inaudível. Que teu reinado ensandecido se alegre e receba suas oferendas. Eu te entrego sangue, carne, tendões, alma, espírito e o sofrimento dessas ovelhas perdidas. Louvado seja, ó grande Senhor. Lorren, na hora, Steve, começa a fazer uma oração. Eita. A paladina
fica nervosa. Você vê que ela tenta cobrir a área dela, as pessoas que estão com ela, os amigos dela, com a aura dela de paladina. A aura dela começa a ser emitida do corpo dela, como uma espécie de bastião que seguro. Então a aura dela vira uma pequena camada fina cobrindo o corpo dela. Ela vira pra vocês e fala: o mal é tão grande que ele está suprimindo forças divinas positivas. Eita. É como se a divindade dela não a ouvisse? Exatamente. Como se houvesse uma interferência no meio do caminho. Aí então, mais determinado que nunca, eles entram na igreja. Pega aqui, Steve. Você tem uma noção? Vocês todos entram na igreja. Seus amigos começam a procurar coisas por ali. O que você quer fazer, Steve? Eu vou... Bom, eu lembro que eu tinha feito um teste de arcanismo lá fora. Eu vou fazer um teste de arcanismo aqui dentro também. Sabendo que eu tô... talvez em uma outra dimensão que eles, eu vou fazer um teste de arcanismo aqui, mestre. Vai. Arcanismo ou percepção? Religião, não. Atuação, enganação, diplomacia. Cara, iniciativa, misticismo. Misticismo, tá? 3. Humilde 13. Você tá tentando compreender o que tá acontecendo ali. Nesse meio tempo, Steve, você vê que Lauren, ela começa a se arrepiar, cruza as mãos e faz uma oração. Lauren obtém sucesso crítico. Meu Deus, eles gritaram bastante, hein? Ela fica nervosa e fala pro grupo: o local está tão profanado que não é possível distinguir a profanação da realidade. De tão intensa que é a profanação desse local. Era uma capela de uma igrejinha de Lena. Tá tão absurdo o local que é como se a profanação já tivesse se entranhado nas paredes, no chão, nos lugares. 13 de misticismo. As pessoas começam a tentar encontrar as coisas ali. Malva tá verificando do lado, Gus do outro. Você sente, Steve, algo sutil no éter do ar, te guiando para um dos confessionários. E... Tá. Com muito medo eu vou, mestre. Com muito medo eu vou observando, tentando olhar, tentando sentir alguma coisa. Steve, você chega na porta do confessionário, você empurra a porta pra abrir, a porta se desfaz. Um mau barulhão no chão. Caraca. Seus amigos parece que não estão nem vendo aquilo. Eita. Estão ali no centro, de costas um pro outro, procurando. Você vê, dentro do confessionário, uma pequena caixa preta, Steve, com as mesmas inscrições que o Gus viu lá fora. É aquela oração? Amado seja fulano de tal. Não aquelas mesmas inscrições, mas mesma escrita, mesmo idioma. Pelas formas que está nesse idioma, não é o que está lá fora. Mas você sabe que tem alguma coisa escrita ali. Ô, mestre, deixa eu ver se eu tenho conhecimento treinado. Conhecimento é só treinado. Deixa eu ver. Você não é bardo, Steve? Sou. E se você foi eclético? Pô, mas eu não... eu acho que eu não comprei eclético. Eclético vem sempre? Quase certeza. Eu não botei na ficha. Eu acho que não vem não, nível 1. Mente atributo, inspiração, pode ser, não sei, deixa eu ver aqui. Pegando aqui pra tu, meu nobre. Raças, classes, bardo. Eclético, nível 2. Eu tenho, na teoria. Uhum. Faz o que o eclético? Eclético. A partir do segundo nível você pode gastar 1 PM para receber todos os benefícios de treinados de uma perícia por um teste. Então eu posso fingir que eu sou treinado em conhecimento.
Então deixa eu só rolar aqui um conhecimento com mais 2, tá, mestre? Porque eu não vou somar aqui. Cadê a atuação atletismo e conhecimento? Vai ser isso aqui, inteligência mais 2. 15. 15. Você consegue entender parte daquilo que tá escrito ali, Steve. Meio estranho assim, você... As letras, ora, parecem se conectar na sua visão. E horas parece que elas se desconectam, como se você fosse uma pessoa que tivesse aquela dislexia. Parece que é um grande quebra-cabeça que está respirando e inspirando. Inspirando, expirando. As letras parecem se encaixar, se reenquadrar. É algo como se estivesse vivo, Steve. Mas você consegue entender a parte do que tá ali. Presenteio os tolos com a loucura do nosso Senhor. Profanem os terrenos sagrados com a beleza do nosso Senhor. Pode repetir só esse final, por favor? Profanem os locais sagrados com a beleza do nosso Senhor. Como se ele tivesse dado uma instrução pra destruir o templo de Lena, né? Tá. Eu tô inferindo que alguém deu uma instrução pra profanar o templo e pra isso ficar do jeito que tá. Tá assinado, o mestre? Não, só tá assim. Essas escritas estão em cima dessa caixinha, que parece até uma caixinha de joias. Tem aí aquela trincozinha de caixinha de joias que é de pressão pra cima e pra baixo. Sei. Bom, eu tô inferindo isso, que isso aqui foi atacado e foi profanado por ordem de alguém, provavelmente aquele cara lá que o meu colega leu. Tem mais alguma coisa dentro da caixa, além dessa mensagem? Você vai abrir a caixa? Eu vou abrir a caixa. Parabéns, fala, mestre. Parabéns. Eu entendo que o Steve tá desesperado, correto? Na hora do desespero a gente tenta qualquer coisa. Corrija-me se eu estiver errado, Steve. É isso. Então, vamos lá. Você abre essa caixa, Steve, e você vê... Sabe aqueles acolchoados onde joias ficam encaixadas, bonitinho? Você vê que tem espaço para três encaixes redondos. Beleza? 2 estão vazios. O terceiro, você vê, Steve. Isso daqui. Deixa eu ver se tá aparecendo. A gente já tinha visto isso, né? O prefeito tinha um que encontraram na cena e ele deu pra Loren. Você encontra o segundo agora, Steve. Entendi. E o terceiro encaixe tá vazio? Tá vazio. Ou dois encaixes estão vazios? 2 encaixes estão vazios. Entendi. E esse é o terceiro, né? Tá. Vou pegar e vou botar no bolso, mestre. Pronto, só pra galera ver que tá rolando aqui. Pronto. Você bota no bolso, Steve. Quando você bota no bolso, você ouve um estalo. Prac! Gus vira um desses bancos. Eita. Eles encontram uma mão decepada, segurando fortemente uma coisa. No canto da mão, um pedacinho de papel saindo pra fora. Eles pegam esse papel, eles se reúnem e vão abrir o papel. Vocês chegam lá neles pra ver? Vou tentar ler o que eles estão lendo. Beleza. Loren pega a primeira parte do papel e ela lê. Quando o último calor morrer, o círculo se quebrará. Lembrem, 2 pontos, juntos, vírgula, ou jamais. Quando o último calor morrer, o círculo se quebrará. Lembrem, juntos ou jamais. É o que está escrito no papel. Certo. Loren então vira o papel
e fala, gente, tem um troço aqui atrás. E ela mostra isso pra vocês. Deixa eu tirar, que fica na frente aqui o negócio de ferro. Ah, é uma pinha, né? Uhum. Vocês veem? Steve, você vê que no mapa tem algumas casinhas desenhadas com algumas coisas, alguns pontos estranhos, diferentes. Uma casinha com desenho de fogo, uma casinha com um negocinho redondo, outro com um pintinho, outro com um cachorrinho no meio. Mas o que mais te chama a atenção, Steve, é isso aqui. Esse é a igreja, né? Não, isso aqui é o símbolo da pirâmide Vone. É o símbolo de vocês. Ele já estava desenhado no papel. É, como se já soubesse que a gente ia ir pra aí, né? Exatamente. Entendi. Ali seria tipo uma galinha ali do outro lado? Isso. Então, Não passa. uma galinha, um círculo, uma bolinha de fogo. Você vê seu time conjecturando. O que pode ser isso? O que tá acontecendo? Loren tem uma intuição. Gente, talvez esses lugares peculiares, que são diferentes dos outros, possa ter uma pista de como é que a gente sai daqui. Vamos tentar ir lá. Entendi. E aí a Lauren, então, ela quer visitar cada um desses pontos? Ela quer visitar cada um desses pontos. Eu vou visitar com eles. Eu não vou sair de perto deles, não. Beleza. Você vê... tipo fantasminha camarada. Eu vou andando. Bota seu token aí pra mim, por favor, Steve. Só pra poder ficar contextualizado. Cadê Steve? Aqui. Beleza. A gente tá na igreja aqui. Só tirar um pouquinho aqui do zoom, pronto. Agora dá pra ver o que tá acontecendo. Steve, seu time decide ir na casa com a casinha de cachorro. Certo. Você vê Malva invocando seu animal companheiro. Um javali de guerra. Uhum. Gus está com as espadas na mão. Loren está a todo momento tentando utilizar sua aura para de alguma forma poder proteger seus aliados. Estão todos tensos. Certo. Quando vocês estão se aproximando, você vê que Malva paralisa. Desgraçada! Malva grita. O que está acontecendo? As pessoas vão nela e ela diz que ela vê uma pessoa que ela odeia muito. Vocês continuam descendo em direção à casinha do cachorro. Ou casinha do cachorro. A casa. Quando vocês estão chegando próximo, você ouve, Steve. Um cachorrinho. Todos ouvem. Uhum. Pô, um cachorro latiu aqui agora, mano. Olha o grau da loucura dele. O cachorro do vizinho latiu. Vacilou, o cachorro vacilou. Vocês ouvem. O que você faz, Steve? O instinto natural é procurar o cachorro, né? Se tem um cachorro latindo, eu vou tentar procurar o cachorro e ver se o cachorro, onde é que tá o cachorro. Essa casinha de cachorro existe de fato? Existe de fato, ela tá ali, próxima casa. Eu vou olhar a casinha de cachorro. Vocês estão juntos. Você faz menção de ir lá olhar a casinha de cachorro. Você vê Malva comandando Pumba. Ah, o Pumba é o amigo dela. Agora saquei. Agora sacou. Pumba é amigo dela. Você vê? Oxi, caramba. Deixa eu pegar aqui. Tem que mudar a camada. Pronto. Ela fez o Pumba realmente. Você vê o Pumba indo na casinha de cachorro. E para, daquela fuçada de pouco. E se vira pra Malva. Fazendo assim, ó. Como assim não tem ninguém aí? Malva fala. Todo mundo se entreolha. Malva faz. Vem cá, vem. Vocês ouvem um. Se ela tivesse...
Ela tá vendo ou ela não tá vendo? Tá Ela todo não- mundo vendo? Ninguém tá vendo nada. Só ela tá vendo. Não. Pumba não viu nada. Pumba foi o único que meteu a cara ali. E virou pra ela e fez negativo. Ela chamou. Vocês ouvem passinhos. O som do cachorro se aproxima na direção de vocês. Que barulho de cachorro alegre. Mas não tem nada na frente de vocês. Pelo menos na frente deles. É. Fala. O que você ia falar? Eu te cortei, perdão. Mesmo. Tá bom, eu rolei um 15 de misticismo. Eu não vejo nada também de cachorro, eu só escuto. Você tenta entender o que aquilo ali aconteceu misticismo. Tá Ele- estranho. Eles não veem nada. Mas você te vê. Você vê essa figura aqui, Caralho. ajoelhada. Tem boca com dente no lugar dos olhos. De 4. Fingindo ser o cachorro, olhando pra eles. Malva tenta acariciar, todos eles tentam acariciar. E eles estão fazendo carinho nesse capeta. Ele para um momento. Você sabe, Steve, uma coisa muito interessante? Existem entidades que passam por vocês dia após dia. Em um outro plano, é claro. Mas se existe uma regra para lidar com entidades é... Nunca olhe diretamente. Você olha para aquilo e aquilo para, sente seu olhar e se vira para você lentamente, Steve. Mestre, eu vou. Como eu sei que não se deve olhar diretamente, eu vou fazer um teste de atuação ou enganação ao seu critério. Você que sabe, Steve. O que você... Eu quero fazer um teste de atuação. Nossa, que cachorro lindo, meu Deus. Entende, né? Aí é o teu critério, que eu posso atuar ou eu posso. Por mim pode ser uma atuação, mas se você definir que é uma enganação, tudo bem. Rola uma atuação pra mim. Uma atuação e uma enganação, tá? Sua atuação vai te dar bônus na sua enganação. A atuação é 21. E eu vou rolar enganação. 14. 21, mais 2 pontos da sua atuação, 16. Nossa, que cachorro lindo que eles estão. Steve como? Cachorrinho. Que cachorrinho bonitinho, né? Você é um cachorrinho bonitinho. Você vê aí, Steve, nessa sua interação com ele, você tá tão nervoso, você não percebe que seu grupo faz alguma coisa, que eles simplesmente saem disparada. Por longe. Pessoal, Eles saem correndo? o cachorro saem correndo pra alguma direção. Algo que eles fizeram. Você tava ali tentando atuar, salvando a sua própria pele. Justo. Eles fizeram algo que o cachorro sai correndo. Entendi. Menos mal. Aí o pai. Salvo pelo grupo. Pelo grupo. Eles não estão entendendo nada, mesmo assim eles decidem entrar na casa. Eles adentram. A casa está com as coisas em seus devidos lugares. Não houve saque. É essa casa aqui, da casinha de cachorro, né? Isso, exatamente. Não houve saque. A casa está com a porta batendo, pau, aberta. Eles entram. Tá tudo sujo, obviamente. Quando eles chegam na parte da sala, tem uma lareira. Nessa lareira, Steve, vocês veem uma chama acinzentada queimando. Mas o combustível, que seriam as madeiras, não está queimando. Gus se aproxima daquilo dali, Steve. Eu tô observando de longe, tá? Beleza. Então você vê Gus começa a chorar copiosamente. Eita. Copiosamente. Ele murmura:
Não foi minha culpa, não foi minha culpa. Eu só queria beber, Não. Loren e Malva ficam desesperadas. A chama começa a aumentar. Loren apaga as chamas. As chamas acendem novamente. Que isso? Claramente não é natural. Claramente não é natural. Malva coloca as mãos sobre Gus, faz uma oração ao oceano e o corpo de Gus é envolto a águas. Ela usa a magia santuário nele. Gus volta a si. A chama recede e volta a ser aquela primeira labareda. O que aconteceu, Gus? O que aconteceu? Elas começam a perguntar. E você ouve uma informação que você nunca tinha ouvido antes por parte do Gus. Ele fala: uma parte do meu passado, uma parte vergonhosa, ainda me dói. Me entristece. Eu andava com outros aventureiros antes de vocês. E um vilarejo inteiro foi destruído porque eu não estava presente para ajudar. Naquele dia, eu tinha decidido ir beber. Desde então... Ele meio que tem uma culpa, né? Ele tem uma culpa. Uma tristeza que ele carrega com ele. O pessoal tenta apagar a chama apaga novamente. Só que dessa vez, quando reacende um pouco maior. Quando a chama se acende um pouco maior, Loren sente um pequeno calor. Naquele papelzinho que tá com eles. Aquelas escritas começam a queimar parte do papel. E ela lê. Uma nova linha se aparece. Se apagarem fora do tempo, o fogo se erguerá contra vocês. Entendi. É uma instrução, né? Uma instrução. Elas compreendem, o grupo compreende que talvez eles devam procurar algo mais e eles saem em direção à casinha da bolinha azul. Certo. Mesmo O Gus ficou? O Gus ficou não, né? O Gus saiu, né? Gus, vocês veem que o Gus, ele ficou completamente sóbrio. Sério. Enxugando as lágrimas. O Gus tá mal. Isso aí eu queria ver, né? Porque ele é sempre jocoso, sempre brincalhão, sempre bêbado. O Gus ficou muito mal, coitado. Ficou muito mal. Eles saem em direção à casinha de bolinha azul. Entrando lá, vocês veem uma chama semelhante. Dessa vez, Loren parece que ela é sugada por essa chama assim, a atenção dela. A chama começa a tentar crescer. Também é uma lareira ali? Sim. Mas Loren é uma paladina. Paladinos são conhecidos por sua vontade de ferro. Ela resiste. Ela bate o pé. E fala pra vocês: uma raiva indescritível tentou tomar conta do meu coração. Pô, logo ela. Logo ela. Eles concluem o seguinte, Steve. Bom, vamos procurar nas outras casas marcadas e ver se nós encontramos alguma coisa. Certo. Já foram 2 e a igreja, né? Faltam 3. Eles então decidem na casinha do patinho. Da galinha. É um pato? Isso. Só pra contextualização, a casa de bolinha azul, quando vocês chegam perto, tem um negócio azul, um arco azul desenhado. Eu amo a minha família, o nome da família. A casinha onde tem o patinho desenhado, na verdade tem um mural com um montão de desenhos ornamentais em forma de pássaros. Não é algo extraordinário. É algo que a pessoa criou dela. Vocês entram na casa. Dessa vez vocês ouvem. Malva, ela tem a sua atenção sugada por chamas esverdeadas. Vocês ouvem uma voz patético, uma voz feminina. Malva luta contra aquilo e as chamas recedem. Eu ainda vou me vingar de você, Malva fala. E diz pra vocês que
Uma sede de vingança horrível, de ressentimento, tentou tomar conta dela. Gente, falta uma casa só, eles falam. Eu tô acompanhando tudo, tá, mestre? Eu tô Quietinho ali. vendo, E por último, vocês vão até essa casa aqui. Uhum. Essa aqui de cima, né? A do foguinho? Exatamente. Ou a de baixo? Tá. Pera aí, deixa eu pegar aqui o negocinho. Tá. Vocês entram na casa. A casa está vazia. Eles dizem, essa casa não tem chamas. Eles não veem nada, Steve. Porque no desenhozinho tava Mas com você chama, né? vê uma chama branca queimando na lareira. Eita. Eu sei que eu já vi o que aconteceu com eles. Mas mesmo assim eu quero olhar pro fogo, mestre. Vontade pra mim, Steve. É aqui que eu vou, galera. É aqui que eu é aqui que eu vou. Meu menos um agora. Eu quero olhar, mestre. Eu vou olhar. Eu já sei. 9. Que aí? Virei história, né? Virei estampa de camiseta agora. 9? Tu tem tu tem RD de... tu tem um reroll de 20 e tem 2 de RP. Tá, eu vou rerolar aqui, humildemente. 6, ó. Eu ficando virando estampa de camisa. Saudades do Steve. D20, não, D20 foi, tem 2 de RP. Só encosta a porta aqui. Camisa de deputado que eu vou virar. Ai. Vai rerolar. Olha lá. Ele vai falar 8, ó. Tá vendo? Último RP, último D20 do Steve. Eu vou virar estampa de casa. O último D20, ó. Né? Último D20. 1. Eu posso rolar a inspiração aqui? Deixa eu ver aqui. Você e seus aliados ganha mais um em teste de perícia até o final da cena. Eu vou botar mais 2 aqui, mestre. Tá? Desse resultado que eu vou rolar agora. Não podia não, hein? Mas vai lá. Por que não pode? É porque é um rerola? Não, tu já chegou assim, metendo a cara assim no fogo, mas vai lá. Tô olhando pro fogo e sendo afetado. Eu vou pensar eu vou me inspirar com as canções de Niná que minha mãe me cantava antes de dormir. Beleza. Sua mãe cantava. Rolar esse D20. Imagina, mano. Não é possível, deixa eu ver aqui. 6, 3, 5, Saudade 6. eterna, hein? Steve, você começa a se concentrar ali, Steve. Caraca, mano, deixa eu beber água aqui, peraí. Eu virei história. Vamos lá. Você começa a se concentrar, Steve, nas canções de Niná da sua mãe pra tentar se inspirar. E você lembra dela cantando pra você sobre os grandes feitos que um dia você faria. As canções que você vai conseguir coisas boas. Então, aquela chama aumenta. Ela é uma chama branca. Ela te cega, Steve, momentaneamente. Quando você abre os olhos, você se vê na praça. Uma praça. É a praça do distrito que a gente tava ou é uma praça diferente? Dá pra reconhecer? Uma praça de uma cidade que você não conhece. Mas você tá ali na praça, em cima de um palcozinho, com sua flauta na mão, preparando pra se apresentar. Rola uma atuação pra mim, Steve, por favor. Eu vou rolar aqui. Eu não vou tentar procurar ninguém, eu só vou fazer minha atuação aqui. 31, 18. 31 de atuação. É a melhor peça que você já tocou na sua vida, Steve. Sim.
Steve, você começa a dar sua alma ali. Música Tocando minha flautinha. é tu, Steve. Fazendo o que você sabe fazer de melhor. A melodia é perfeita. As dissonantes são bem encaixadas. As suas sétimas e oitavas criam uma harmonia perfeita no local. As pessoas passam de um lado pro outro. Ninguém dá atenção pra sua atuação. Você continua ali, Steve, dando o melhor de si. Você tenta melhorar a sua performance. As pessoas continuam andando por você. Pra esquerda, pra direita. Ninguém dá atenção pra sua atuação. O dia passa. Como que em uma velocidade estranha. O sol começa a se pôr, as pessoas começam a pegar as coisas. Você vê só enquanto você tá ali tocando sua flauta, você só vê os vultos indo pro lado pro outro, uma velocidade cada vez maior. A feira sendo desmontada, as pessoas indo embora. Ninguém. A noite se levantando. Ninguém. Hora pra falar com você, Steve. No fim, a praça fica vazia. Um Steve tocando sua flauta, sem nenhum reconhecimento. Sem ninguém por perto dele. Só um detalhe, tá, mestre? Sim. Já em lágrimas, tá? Como é que o Steve tá? Steve tá quebrado, né? Ele continua tocando, talvez por um impulso, mas ele tá em prantos enquanto toca. Porque isso pra ele é muito pior do que seria pra gente. Você vê? Não faz sentido. Que a magia dele e a música dele não faz sentido, ele não faz sentido. É como se ele tivesse morto, entendeu? Porque é como se ele fosse feito pra isso. Ele perdeu seu propósito. E ele tá, enfim, desconstruído. Um dia inteiro expressando a sua arte. A arte do bardo é a sua vida, né? Steve é esquecido, é ignorado. No fim de uma noite abandonado. Eu acho que o pior ainda estaria por vir. Quando a manhã começa a se erguer e os vultos começam a montar as feiras, 4 vultos estão se movendo devagar, numa velocidade que você consegue enxergar. O Steve está sobre um palanque de 20 tábuas. 10 para um lado, 10 para o outro. Enquanto o Steve continua tocando, tentando ali chamar a atenção, mostrar a sua alma, né? Se derramar para as pessoas. Steve, você vê que os caras começam devagarzinho, das pontas. Back, 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 back. Back, 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 back. Eles arrancam uma tábua. Vai embora. Outro cara do outro lado arranca outra tábua, Steve. Isso se repete até que o palco onde você está, Steve, começa a diminuir. Diminuir. Sua visão, Steve, começa a ficar turva. É como se as tábuas que eles estivessem arrancando do palco fossem muito mais do que algo material. São partes da sua alma. Você sente partes de si sendo arrancadas, sendo lembradas embora por esquecimento. Vrum. Vral. Vral. Sobra ali 4 tábuas. Você, Steve, não tá mais conseguindo ouvir sua própria flauta. Como é que você tá se sentindo? Pra mim é o frio da morte, sabe? Quando ela vai se aproximando lentamente, como se fosse um calafrio, uma sensação de tal qual Thanos estala o dedo e você começa a se desintegrar, sabe? De você tá se desconstruindo. Sim. Ele tá sentindo que tá morrendo, mestre. Ele tá sentindo que tá deixando de existir. Que a música dele tá deixando de existir e ele tá deixando de existir por consequência. Quando a cortina da sua existência, Steve, começa a se aproximar do fim. É como se não é a sua visão que está turva, mas é como se uma cortina negra estivesse sobrecaindo sobre aquela praça onde as pessoas passam e ignoram a música, Steve. A flauta que já não toca mais, as lágrimas que molham seu rosto,
o suor que molha a sua roupa, as tábuas que representam o seu sustento, aquilo que é você, o seu palco, a sua vida sendo levadas embora, você ouve um pá, pá, pá. Gás! Gás! Beba comigo! Beba comigo, gás! Você ouve vozes, como se estivesse debaixo d'água. Gás! Beba comigo, gás! Foi sua culpa! Sua culpa! Aquelas vozes começam a ficar... Sabe quando você tá debaixo d'água ali e alguém tá gritando e você não consegue entender completamente porque as ondas sonoras não penetram com precisão no fundo d'água? Sim, é aquele efeito da água, né? Você ouve uma voz muito clara. Eu não vou sair daqui. Gus, falando seriamente. Gus falando seriamente. Gus ainda em estado... Eu acho que... Gus ainda com o santuário sobre ele. Ele avança em certa direção. Steve, você sente uma pressão no ombro. Alguém bateu em você. Como quem passasse em você numa multidão. Sua visão volta a si. Você está completamente fraco, Steve. Gus passou por você. O santuário dele encostou em você. Quebrando o seu transe. Você se vê novamente. Deixa eu pegar aqui. Bom, pronto. Dentro daquela casa. Da primeira? Onde vocês estavam, onde você começou a ver essa chama. Essa chama deu uma recendida. Por causa do Gus que encostou em você. E aquela criatura escura parece que estava entrando dentro da casa e eles falam com o Gus. Perseguindo o Gus. Eles apenas saem correndo dali. Aliás, Loren e Malva seguram Gus e arrastam ele pra fora. Você se vê voltando a si e aquela coisa escura, com lente nos olhos, parece virar na sua direção. O que você faz, Steve? A gente tá vendo? Eu e o Gus estamos vendo essa coisa ou não? Todo mundo Só tá eu? vendo. Todo mundo dessa vez está vendo. Ela está manifesta. Eles escolheram sair dali. Ele se move bem lentamente. Eu não vou dar uma de... Cara, eu não sei, ô mestre. Deixa eu rolar um D4 aqui, ó. Barra R, um D4. Barra R, um D4. 4. Eu vou... Eu ataco a criatura, mestre. Ai, no impulso de deixar eles correrem, fraco, eu tento de alguma forma interpelar a criatura ou se eu puder conjurar alguma mágica ao seu critério, mestre. Você ataca primeiro, faz o que você quer fazer. Eu conjuro uma adaga mental, mestre. É o que eu faço. Rola. Qual a tua CD? É desse caso aqui, é uma CD de... Deixa eu ver, só confirmar. Barra... primeiro 20. São 2d6. Barra R, 2d6. 9 de dano, CD 20. A criatura paralisa, Steve. Seus amigos saem. A criatura está pasma. É isso. É um ímpeto, um surto heróico, né, mestre? De certa forma, assim, meio impensável, entendeu? Não foi lógico, mas foi muito rápida a reação e foi isso. O que você faz, Gus? Eu
eu vou atrás dos meus amigos. Pra onde eles foram? Eles correram pra essa casa aqui. Eles já estão me vendo ou ainda não? Não estão te vendo. Quando você sai pela porta, Steve, a criatura não segue vocês. Ele para na porta, se tremendo rapidamente, como que em uma frequência estranha, apontando. Ele faz assim, como se estivesse preso dentro da casa. E começa a gritar: Gás! Beba comigo, Gás! Loren e Malva arrastam, praticamente tem que arrastar o Gás. Meu Deus. Gás está com uma outra pessoa. Você vê que Gás tem nesse momento ele é uma outra pessoa. Ele é uma pessoa séria. Alguém tá carregando algo muito grande dentro dele. Uma dor, uma tristeza. Eles se reúnem em frente à igreja, discutindo entre si. Eles foram na frente, você vê depois. Eles falam: gente, eles têm uma ideia. Vamos apagar as chamas, mas vamos inverter os papéis. Nossa, mãe. A chama azul fala: tinha a instrução de que poderia ser apagado se fosse rítmico, né? Eles não sim, entenderam isso, né? eles entenderam isso, eles vão fazer isso. Gus propõe alguém dar um tiro no sino da igreja, mas ninguém tem nada pra aleatório pra poder coisar. Vamos tentar gritar. Mas Loren tem uma intuição. Uma chave clica na mente dela. Gente, vamos inverter as casas. Gus, você vai pro chamas verdes. Eu vou para suas chamas, Gus. Malva vai pra minhas chamas. Algo que não afete a gente. Eles concordam entre si. Beleza? Beleza. Só pegar aqui. Pum, pum. Pronto. Malva então vai pra chama da raiva, que tentou acertar Loren. Loren vem pra onde tá a tristeza. Gus vai pra onde tá o ressentimento. Vingança. O problema é que ninguém vai pro esquecimento, né? Que sou eu. O problema é que ninguém vai pro esquecimento. Eles começam a gritar: vocês estão ouvindo a gente? Vocês conseguem me ouvir? Eu consigo ouvir você. Eles escutam isso fantasmagoricamente, né? Eles escutam isso. Malva grita: cala a boca! Revoltada. Você não sabe brincar. Eles começam a se preparar. Gente, estão gritando na cidade: vamos lá, se prepara aí. A gente vai apagar, hein? Vamos lá. O que você faz, Steve? A chama que eu fiquei olhando ainda tá acesa? Ele tava aceso. Ela tinha rescindiu. O gás encostou em você, ela rescindiu. Eu vou pra minha lá, tentar fazer junto com eles o apagamento. Mesmo estando nesse planetário aqui, mesmo estando morto. Porque, sei lá, vai que eu consiga apagar a minha também, né? É isso, mestre. Eu vou tentar ir pra minha lá, contrariando todos eles que foram pra diferentes, eu vou pra minha, e eu não tenho outra opção. É um momento de desespero pro Steve, né? É um momento de desespero pro Steve. A menos que eu possa rolar uma intuição aqui pra tentar... Eu vou pra minha, mestre. Eu vou pra minha. Tá. É o que é lógico. Isso Lógico de suicídio, né? Porque eu vou enfrentar o meu medo de novo. Você vai entrar na casa. Aquela figura negra, estranha, tá parado assim no canto. Ele Cachorro? tá olhando pra chama agora. Eu posso falar com ele? Você tá gostando do que você tá vendo aí? O troço tá assim, sabe, vibrando numa velocidade absurda. Aham. Você tá de frente às suas chamas de novo, Steve. Esquecimento. Você passou por essa experiência.
Você sabe como é ser esquecido agora. E tem um infeliz que ficou preso na casa aí e foi olhar pras chamas. Vontade pra mim, Steve. Com vantagem, 2 rolagens. Meu Deus. 17. Moleque, tirou um! Eu erro crítico ali, né? 17. Se fosse só o primeiro dado, seria 1. Se eu não tivesse com vantagem. Sim. Chegaremos ao fim da história do Steve, literalmente. Vai virar estampa de camisa. Agora ele ia morrer mesmo. Inclusive, seu grupo tava falando sobre fazer estampa de camisa do Steve já. Tá vendo? A gente tem pensamento coletivo. É o clã Ivone. Steve. Você sente aquela sensação do vazio tentando vir sobre você, te sobrepujar, te soterrar com o peso da não existência. De ser ignorado. Eu não tenho mais medo de você. Serei o maior artista de todos os tempos. Aí o Chico começa a gritar um surto psicótico. 2, 3. Você ouve seus companheiros gritando: agora! Eles vão apagar as chamas. A minha noção rítmica, mestre, é maior do que de todos eles juntos, velho. Belíssimo! Eu sei qual passo. Eu pratico com metrônomo, mestre. Então. Eu dou esse grito. Eu não serei esquecido! E tento apagar a chama, sei lá, com alguma forma, com magia, com o que eu tiver aqui, cara. O que eu tiver. Taca cadeira, cosme, qualquer coisa aí. E é isso. As chamas apagam. Eu não serei esquecido gritando. Tá, o problema é que o cara tava olhando pra chama, né? Silêncio. Um silêncio sobrevém sobre a vila. Não é mais aquele silêncio opressivo que vocês estavam sentindo. Você sente, Steve, no seu corpo. Ou melhor, Steve. Você sente na sua alma que um peso foi retirado de todo o local. Apesar de as casas ainda estarem da mesma forma, já vai aquele leve cheiro de sangue antigo no ar, você não sente mais opressão. Essa coisa que tentava segurar vocês. A figura negra, Steve, se desfaz em pequenas notas escuras no ar. E vira cinzas. Igual aquele cara lá, né? Gente! Vocês sentiram isso? Você ouve Malva falando. E ouve passos. Tec, tec, tec. O grupo se reúne na frente da igreja. Próximo é o poço. O que você faz, Steve? Eu vou pra lá também. Que é o meu local de morte. Que é o meu local de morte. Eu vou pra lá e vou ver se. Eu vou triste, né, mestre? Parte de mim tem esperança de que eu seja visto. Outra parte ainda acha que eu não vou ser visto. Então eu vou cabisbaixo assim, mas eu ainda há uma centelha de esperança no coração do Steve de que ele pode voltar. Eles se reúnem e começam a comentar entre si. Eita, o negócio apareceu aqui. Começa a comentar entre si. De como esse lugar mudou em sua essência. Aquilo que vocês viam como um bosque logo à frente dos astros se transformou em uma vasta floresta. Malva se transforma em uma águia, faz um breve voo e aponta uma direção para vocês. O grupo decide seguir em frente. Eu queria só, antes de ir com eles, ver se o meu corpo tá no poço ou se
Ele realmente tá dizimado, meu corpo foi destruído. Você se aproxima e olha no poço, Steve. Assim, com um olhar baixo de desesperança, assim, tipo. Sedento por tentar voltar. Beleza. Quando você olha pro poço, Steve. Vum! Mãos brancas seguram o seu colarinho. Vocês não sabem mesmo brincar, não é? Você é tragado, Steve. Você é assaltado por um gosto salgado na boca. Um gosto de ferro. Sangue. Tá se debatendo naquela água, Steve. Mas aquela mão que te segurava te soltou. E você vê um brilho, luz, vindo de um certo local. Por conta da luz, você vê que o líquido ao seu redor e a sensação dele é vermelho e viscoso. Como se você estivesse nadando numa poça de sangue. Numa piscina de sangue. O que você faz, Steve, nesse momento? Eu tô. Eu tô, tipo, me afogando ou eu tô. A coisa É desesperador de se debater? te arrastou, bum! Naquele primeiro momento você está sendo segurado. Você tentou se desvencilhar e se bater. E a mão simplesmente soltou você. Eu tô boiando? Ela foi embora? Tá Ela tá nadando. aqui. Você não tá vendo nada. Assim, visualmente assim, você quer fazer um teste? Qual seria o teste que eu faria aqui? Percepção. Essa é a minha dúvida. Percepção. Percepção? Pilotagem, percepção. 10 humilde. Só dados humilde. Dados humildes. A coisa que mais você percebe nessa hora é essa luz. Como se estivesse a saída do poço. O que você faz, Steve? Eu consigo tatear meu corpo ali ou não? Você tá se vendo. Sim, inclusive você tá nadando embaixo d'água ali. Eu vou tentar retomar. Não, é muito difícil isso. Meu corpo tá boiando morto ali? Não. Você se vê dentro de um lago de sangue. Com apenas um ponto no alto, com luz emanando. O que te arrastou pra ali te soltou. Você tá livre pra se mover. Eu vou afundar e tentar olhar pra baixo. Escuridão plena. Então só me resta uma opção. Sair Escuridão daqui. plena. Sei que tu Só ia me resta uma descer opção. mesmo, tá ligado? Se fosse interessante. Se fosse interessante. Percepção 10, não tem como eu roubar pra tu e falar assim, ó, tu tá vendo? 10 de percepção, nada. Steve começa a nadar na direção da luz. Quando você toca na luz, seus dedos param, Steve. Você toca uma espécie de membrana. Você sente as pontas dos seus dedos sendo parada por essas membranas. Ela chega a esticar. Mas ela tá Eu vou parada. tirar a flautinha assim, ó, e vou tentar rasgar a membrana com a flauta, assim, cutucando a membrana com a flauta. Você tira sua flautinha pra cutucar a membrana. É isso. E nós encerramos por aqui. Tá bom. Quero não sair de dentro de ninguém quando eu for sair. Sai diferente, transformar. Não, é uma experiência transformadora, de fato. Mas você já viu aquele filme do Ace Ventura? Que ele Já. sai de dentro do rinoceronte? Não, não é isso não. Que isso, não, mano, não. Que isso. Eu só não quero sair assim, sendo parido por rinoceronte. Conta pra gente, mano. Antes da gente encerrar aqui o vídeo. Pro Steve, como é que foi toda essa experiência? É uma experiência transformadora pro Steve. Ele geralmente conta as coisas dele de forma épica e tenta fazer de tudo música. Mas tenho certeza que essa experiência vai mudar ele e vai trazer um pouco, não de seriedade, que ele é sério, mas de maturidade, sem sombra de dúvida. Ele vai sair transformado se ele sair, né? Com tantas. Ou ele vai virar história e vai virar camisa. Acompanhe o próximo episódio para saber se Steve sairá de um rinoceronte ou se ele vai sair da estampa de uma camisa. Morto.
Vai virar saudade. Vai virar saudade. Não sei, né? Vamos ver como vai acontecer. Eu achei muito boa, né? Muito bom as reações do Steve. Bem orgânico, né? Acho que é, não tem como eu dizer exatamente, como um Game Master, quais são os sentimentos do personagem de um jogador. Mas a gente que narra, você que narra também, Martins, e os outros mestres que acompanham aqui, que jogam com a gente, e quem estiver assistindo esse vídeo, que narra, a gente consegue sentir uma pontinha do sentimento, sim. A gente vê, né? Pelas reações, pelas expressões. E, pra mim, foi bem triste ver a parte do Steve ali sendo esquecido, cara. É porque tá relacionado a um propósito de uma existência pro Steve. Assim, falando mais da psique do personagem, é como se ele tivesse nascido, sido criado, a percepção de mundo dele, da deusa dele, é trazer a magia por meio da música. É triste porque ele tá deixando de fazer aquilo que é a vocação dele. E ele, quando perde a vocação e perde perde a função, ele só entraria numa depressão, numa apatia. Então, corra atrás dos seus sonhos. E essa é a talvez não deixar a apatia te dominar, né? Verdade. E perder o sentido. É isso, assim, de certa forma. É, eu acho que o maior inimigo da gente é o esquecimento, né? O maior inimigo do Steve seria isso, né? Para algumas pessoas, assim, inclusive no D&D, agora é outro sistema, né? Sim. Enfim, mas para você ser banido, exilado do plano, você faz um teste de carisma. Porque o carisma representa a vontade que você tem de viver também. Hum. Além de ser expansividade, de ser fala, enganação, Poder interior, o, né? quan- o quanto o poder interior, o quanto você quer existir é carisma. E no caso do Steve é isso. Ele estava sendo, de certa forma, banido, perdendo a sua vontade de viver. Mas aí enfim, é só uma ponderação que a gente faz aqui pós-game, né? Sim, Mas é triste verdade. por causa disso. Ele tá sendo exilado. Ele tá deixando de existir. É verdade. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa sessão solo aqui. A gente aqui vendo o Steven, nessa pelitada dele, coitado, né? Coitado. Coitado. Coitado mesmo. E daí a gente acabou filosofando aqui um pouquinho aqui no final, sobre o carisma pessoal que você tem. Continua acompanhando a gente. E nós vamos agora para o fechamento dessa one shot, que virou uma pequena aventura, né? Do Humor É, Fatal. Steve. Qual o nível do Steve? Steve é nível. Deixa eu verificar aqui. Steve, nível. Sorry, 6. Nível 6. É o 7 carisma. agora, meu nobre. 7. Nível Beleza. 7. Sobreviveu. Nada mais justo do que o cara ganhar uma parada dessa. Jogador quer isso, né? Então, O cara quer sobreviver lá dentro, o cara aqui fora só quer subir o nível da ficha só. pô, faz parte. É isso, gente. Ó, beijo no coração, deixa sua curtida, like. Ajuda nós. Continua com a gente aqui. Valeu.